Olá, meus queridos profissionais, sejam muito bem-vindos a esse nosso curso Revalida Fácil. Eu sou a doutora Limay Losada Garcia e sinto muito prazer em compartilhar com vocês a discussão da prova discursiva do INEP do ano 2015. Então, bora lá, vamos começar com a primeira questão. Trouxemos aqui uma mulher de 25 anos de idade, que foi levada à emergência por apresentar convulsão tônico-clônica generalizada, que foi controlada por benzodiazepínico. No acompanhamento, foi detectado o quadro anterior de atralgia intermitente, fotossensibilidade cutânea e cefaleia há mais de 2 anos. Apresentava-se em estado regular geral e palidez cutânea mucosa. Os exames neurológico e cardiorrespiratório foram normais. Os resultados dos exames complementares solicitados inicialmente mostraram anemia leve, leucopenia e linfopenia, com plaquetas normais. No exame urinário foi detectada a presença de hematúria e proteinúria, 3 cruz em 4. A dosagem plasmática de creatinina, 2,4 miligramas por decilitro, e ureia, 65 miligramas por decilitro, estavam elevadas. A urocultura e hemocultura foram negativas. A linfopenia estava demonstrada por um valor de menos que 1.500 milímetros cúbicos e a leucopenia com um valor de 2.300 milímetros cúbicos. Então, galera, lembrando sempre fazer o exercício de extrair o mais importante da questão para nos direcionar corretamente ao diagnóstico, tá? Então, o que temos aqui? Mulher jovem em idade fértil, né, 25 anos, com acometimento do sistema nervoso central, articulações, tá? Pele, sangue, rim, afastando processos infecciosos do sistema cardiorrespiratório e neurológico e também do sistema urinário, tá? Então, aqui, quais são os itens que pede o INEP? Qual é a provável hipótese diagnóstica para o caso, com um valor de 2 pontos? Quais os critérios que justificam a hipótese diagnóstica, com um valor de 3 pontos? Quais exames complementares são confirmatórios do diagnóstico e quais os resultados esperados, com um valor de 3 pontos? E o item D, qual a conduta inicial para o tratamento da doença diagnosticada, com um valor de 2 pontos. Então, bora lá responder o quesito A. Veja bem que aqui o INEP aceitava que você colocasse, né, o nome da doença de diferentes formas, sendo que poderia ter colocado lúpus eritematoso sistêmico, poderia ter colocado lúpus eritematoso sistêmico grave, tendo em conta que tinha manifestações graves do sistema nervoso central com as convulsões e rins, né, também manifestações graves do rins pela lesão renal e manifestações já de insuficiência renal, certo? Então, poderia ter colocado pelas suas siglas, LES e LES grave. O item B, quais os critérios que justificam a hipótese diagnóstica com um valor de 3 pontos? Estava lá no quadro clínico, né? História clínica, mulher jovem com história de artralgia e em idade fértil, presença de fotossensibilidade, distúrbio renal, leucopenia menos de 4.000 microgramas por litro, com linfopenia menos de 1.500 microgramas por litro, tá bom? E anemia hemolítica, tá? Lembrando que a anemia hemolítica se produz pela redução da produção de eritropoietina desencadeada por comprometimento renal e destruição dos eritrocitos e as hemorragias. Então, também temos aqui distúrbio neurológico, né, pela convulsão. Tudo bem?
Então, com 4 desses critérios já são suficientes para a hipótese diagnóstica de lúpus eritematoso sistêmico, de acordo com a Sociedade Americana de Reumatologia. Lembrando que o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença, né? Inflamatória, autoimune, crônica do tecido conjuntivo por depósito de imunocomplexo ou déficit no clareamento. Acomete articulações, sistema nervoso, sangue, pele, rim, pulmões, o trato gastrointestinal, coração, vasos sanguíneos e também as membranas, tá? Entre outros. É mais frequente, né, em mulheres em idade fértil, pode aparecer em recém-nascido, crianças, em mulheres e homens idosos, né? É mais frequente na raça negra e asiática do que a caucásica, e pode ser também desencadeada por medicamentos que o sintoma do lúpus vai desaparecer após a interrupção do uso desse medicamento, como pode ser, por exemplo, a hidralazina, e a procainamida também, que é usada para o tratamento de doenças cardiovasculares, e também pode provocar lúpus a isoniazida, usada no tratamento da tuberculose pulmonar. Então, esses eram também os critérios que estavam lá no quadro clínico, e com 4 desses já era suficiente para a hipótese diagnóstica. Tudo bem? Então, tem outros critérios, EULAR, ACR, para a classificação do lúpus eritematoso sistêmico. Aqui vamos ver que tem 2 domínios, né? O domínio clínico, com dano em vários sistemas de órgãos, e domínio imunológico. Então, entre os domínios clínicos, temos o constitucional, que pode ter aparecimento de febre maior de 38 graus Celsius. Hematológico, ele vai ter leucopenia, pode ter trombocitopenia e, bom, é a hemólise autoimune, tá? Neuropsiquiátrica está o delírio, psicose, convulsão, pode ser generalizada ou parcial ou focal. Mucocutâneo, tá a alopecia não cicatrizante, úlceras orais, lúpus eritematoso cutâneo subagudo ou lúpus eritematoso discoide. Lembrando que as lesões no lúpus eritematoso discoide são assim, na forma redonda, né? Na face, tá? E o lúpus cutâneo agudo, aí também tem a presença daquela lesão, que é o rash malar, que ele aparece nas bochechas, aí toma também o nariz, que se fala o nome de também asa de borboleta, lembra? Então, também tem acometimento serossal, com derrame pleural ou derrame pericárdico, portanto, da pleurite, pericardite, né? E também pode aparecer peritonite, tá? Músculo esquelético tem envolvimento articular, principalmente as articulações. E é um quadro arrastado, galera, tá? Então, renal, pode aparecer a proteinúria, maior do que 0,5 gramas em 24 horas, e a biópsia renal tem várias classes, né? A nefrite lúpica, classe 5, classe 2, biópsia renal, classe 3, ou nefrite lúpica, classe 4. Dentro do domínio imunológico, temos o anticorpo antifosfolipídico, como anticardiolipina, o anticorpo anti-beta-2, glicoproteína 1, ou anticoagulante lúpico, tá? Lembrando que os fosfolípidos, eles estão envolvidos no processo de produção de coágulos na doença, tá? Temos também as proteínas do complemento, C3 baixo ou C4 baixo, tá? Ou C3 e C4 baixo, os dois inclusive. Lembrando que o complemento é do sistema imunológico inato, que é uma proteína que está circulando para a defesa do nosso organismo. E temos os anticorpos específicos para lúpus eritematoso sistêmico,
que os mais específicos são o anti-DS, DNA, ou de dupla cadeia, né? Ou anticorpo anti-Smith, ou anticorpo SM, tá? Então, temos também o teste de Coombs direto, positivo. Tem algumas literaturas que falam que para o diagnóstico de lúpus pode haver a presença de Coombs direto, lembrando que o Coombs, o teste de Coombs direto é para avaliar se tem anticorpo na superfície das hemácias e se esses anticorpos estão ali de forma inata ou foram provocados por uma transfusão, certo? Ele avalia os anticorpos aderidos à superfície da hemácia. Então, quando ele é positivo, ocorre em 98% dos casos. Em outra doença imunológica de origem desconhecida, a síndrome de Evans. Ocorre quando há combinação da anemia hemolítica autoimune com trombocitopenia, acompanhada ou não de neutropenia imune. Essa síndrome se enquadra em um tipo variável especial de anemia hemolítica autoimune, que é a quente, né? Porque existe a quente e a fria, né? E podendo ser relacionar com a doença reumatológica, como é o lúpus eritematoso sistêmico. Tudo bem? Então, bora lá. Temos aqui respondendo a alternativa C, quais exames complementares são confirmatórios do diagnóstico e quais são os resultados. Aqui eles estão perguntando duas coisas. Tem que colocar o exame e os resultados, tá? Então, vendo o domínio aqui imunológico, temos os anticorpos, certos? Que se estuda como o FAN, que é o anticorpo antinuclear positivo, anti-SM positivo, o anti-Smith, lembrando que Smith é colocado o nome a esse anticorpo porque foi o primeiro paciente em que se diagnosticou esse tipo de anticorpo. Anticorpo anti-DNA, dupla hélice positivo, anticorpo antifosfolipídio positivo. O mais específico é o anti-Smith positivo associado a altos títulos de anticorpo anti-DNA. O complemento C3 e C4 reduzido, em caso de acometimento renal. Biópsia renal sugestiva de nefrite lúpica. Lembrando que a hiperprodução desses anticorpos ativa o imunocomplexo e ativam o sistema de complementos, estimulando a resposta imune inata pela interleucina 1 e fator de necrose tumoral, levando a maior consumo de complemento, por isso eles estão reduzidos, dando início ao processo de quimiotaxe, inflamação tecidual, causando uma diminuição nuclearância do imunocomplexo e dos restos apotóticos que levam à lesão tissular por depósito, tá? Então, o D, qual é a conduta inicial para o tratamento da doença diagnosticada com um valor de 2 pontos? Então, vamos ver qual é a conduta inicial. Na doença lúpica grave, com acometimento do sistema nervoso central e ou renal, o tratamento inicial deve ser baseado no uso de terapia imunossupressora com corticoide. Lembrando que é uma doença autoimune. São anticorpos de nosso organismo que eles vão agredir, certo? As nossas células, porque eles acham que é um antígeno, que não reconhecem essa célula como própria, tá? Então, temos que suprimir o sistema imunológico e se usam corticoides em altas doses, via oral ou em pulsoterapia. Isoladamente também se pode usar ou em associação com outros agentes imunossupressores, como a ciclofosfamida, micofenolato, após, né, de descartar quadro infeccioso associado. Lembrando que lá no quadro clínico estavam falando de que estavam todos os exames cardiorrespiratórios, exame físico estava normal, cardiorrespiratório, e
exame para a infecção do rim, a urocultura estava negativo, tá? Depois de vocês afastar qualquer processo infeccioso, então tem que começar com a terapia imunossupressora. Tudo bem? Eu trouxe mais um adendo, isso aqui era o que a banca queria que você contestasse como conduta inicial, tá bom? Então, outros medicamentos imunossupressores são belimumab, voclosporina, anifrolumab, né? Então, pacientes que não respondem ao tratamento podem fazer tratamento com rituximab. Pacientes que desenvolvem coágulos, né? Recebem anticoagulante, que pode ser a heparina de baixo peso molecular ou a varfarina, mas também tem tratamento com imunossupressor, que pode ser também a azatioprina ou micofenolato. E também recebem imunoglobulinas, tá? E pacientes com doenças renais graves, né? Em hemodiálise, podem optar pelo transplante renal. Tudo bem até aqui? Aqui trouxemos referência bibliográfica da questão. Então, galera, interessou-se? Então, venha conosco a continuar descobrindo como caem os diversos temas discursivos e objetivos com o nosso curso Revalida Fácil. Estamos aguardando por vocês, galera. É hora de voltar para casa. Nos procure pelo lindo Revalida Fácil. Eu, como sempre eu falo, com o Revalida Fácil é fácil. Tchau, galera.